Texto muito conhecido. Vamos dar uma aprofundada nele hoje. Mateus 11, 28 a 30, diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, diga comigo, o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos? Essa é uma das mais belas promessas de Jesus que a igreja de Cristo tem para proclamar para os necessitados, ou pelo menos deveria ser. Oramos por cura e libertação, porque é vontade de Deus sim socorrer o homem nas suas necessidades imediatas. Quando nós olhamos na Bíblia, nós encontramos em vários momentos Jesus curando, Jesus operando milagres de maneira sobrenatural. Mas a nossa ênfase nessa mensagem, eu quero abordar com você hoje a segunda promessa que Jesus tem para o seu povo, para aqueles que o buscam nessa mensagem. Eu não quero deixar de reconhecer a importância e a veracidade e a necessidade da manifestação de milagres e de curas e de coisas sobrenaturais no nosso meio, porque a Bíblia diz que aqueles que crescem, os sinais os acompanhariam. Mas eu particularmente, eu quero nesta noite enfatizar a segunda proposta, porque nesse texto nós encontramos duas propostas distintas, e geralmente se tem enfatizado muito a primeira proposta, que é o alívio, que é o alívio imediato, que é a solução para nossas necessidades imediatas. Mas nós encontramos aqui duas propostas distintas. A primeira delas, quando ele diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a primeira proposta que ele tem para nós, o alívio. Mas há uma segunda proposta nesse texto, quando ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso. E encontrareis descanso para as vossas almas. Mais do que o alívio prometido para aqueles que vão a Cristo, há uma dimensão do descanso para aqueles que tomam o seu jugo. Depois da proposta do alívio, nós temos uma mensagem que nos leva a um compromisso, que é simbolizada nesse texto pela troca de jugos. Jesus, ele não nos propõe tomar o nosso jugo e nos deixar sem jugo, não é essa a proposta dele. Ele faz uma proposta de uma troca, de uma permuta. Ele diz: lança sobre mim o teu jugo e toma sobre ti o meu jugo, porque o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, o meu jugo é suave. É essa a proposta dele para nós. E ele diz que só encontra descanso, só entra na dimensão do descanso para a alma aquele que toma sobre si o jugo de Cristo, não é aquele que lança sobre ele o seu jugo. Quando nós lançamos sobre Cristo o nosso jugo, nós entramos na dimensão do alívio. Porém, só vamos entrar na dimensão do alívio para a nossa alma, do descanso para a nossa alma, quando nós tomamos sobre nós o jugo dele. E aí nós precisamos entender primeiro qual é a diferença entre alívio e descanso. Qual é a diferença entre alívio e descanso? Alívio é algo imediato, descanso é algo permanente. Eu lembro que quando eu fiz o concurso de oficial do bombeiro, a gente tem um teste físico, um teste de aptidão física, que a gente chama de TAF. E a corrida para mim sempre foi terror, apesar de eu sempre ter sido um atleta, mas a minha característica sempre foi velocidade. Eu nunca tive muita resistência para correr grandes percursos. E tinha um percurso de 3.200 metros que a gente tinha que fazer em 12 minutos. 3.200 metros em 12 minutos. E eu lembro que eu dei tudo de mim naquela corrida. E eu lembro que quando eu cruzei a linha de chegada, tinha uma bacia, uma panela, um tacho grande com água gelada.
e eu peguei uma vasilha que tinha ali do lado, enchi de água gelada, bebi um bocado, derramei o resto na cabeça, e naquele momento me veio um alívio imediato. Primeiro porque eu tinha parado de correr, né? E segundo por conta da água. Mas você acha que o fato de eu ter parado de correr, você acha que 20 minutos depois de eu ter corrido 3.200 metros, embora eu esteja ali 20 minutos parado, tendo tomado uma água, sentado na sombra, você acha que 20 minutos depois eu estava descansado, sim ou não? Não. Eu estava aliviado. Mas o descanso, ele viria depois. Ele viria com o tempo. Então o alívio é algo imediato. O descanso é algo permanente. E quando Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados, né, e oprimidos, Ele mostra a necessidade que existe da gente levar alívio para as pessoas. Uma pessoa que está com uma enfermidade, uma pessoa que de repente está sendo oprimida, né, por algum espírito maligno, uma pessoa que de repente está passando por algum problema que está trazendo angústia, que está trazendo ansiedade, há essa necessidade. A dimensão do alívio é importante, né? O alívio imediato, quando você ora e a pessoa é curada, quando você ora e a pessoa é liberta, quando você ora e Deus abre a porta, é extremamente importante. E quando ele fala de vir os cansados e oprimidos, que ele os aliviaria, ele estava falando disso. Jesus resolve os nossos problemas imediatos, isso é fato. Só que ele tem algo a mais para nós. Ele não quer que a gente viva só de alívio em alívio, Ele quer que a gente entre na dimensão do descanso. Essa é a proposta dele para nós. Ele prometeu isso, que Ele nos traria o alívio. E não é de maneira nenhuma, nós precisamos enfatizar isso, porque nós precisamos receber, mas Ele tem algo a mais para nós. O alívio é uma dimensão de socorro, sabe, aquele toque inicial. Eu diria que o alívio são os primeiros socorros. Hoje pela manhã a gente estava aqui na entrada do Parque Tucumã, ali do IP, e uma moça, 6 horas da manhã, uma moça caiu de moto. E aí ela ficou lá gritando com dor, chega o SAMU, e ali quando o SAMU chega, que presta os primeiros socorros, ela parou de gritar. Por quê? Porque veio um alívio imediato, mas não resolveu o problema. Então a gente precisa entender essa diferença. E a igreja de Cristo, hoje nós temos amargado a triste experiência, sabe, que uma grande maioria de pessoas na igreja não tem entrado na dimensão do descanso, porque muitas vezes nem tem sido oferecido para ela essa proposta. As igrejas vivem oferecendo a dimensão do alívio. Por quê? Porque o alívio, ele gera sempre uma necessidade da pessoa voltar. O alívio, a pessoa que vive de alívios em alívios, ela vive sempre em função de uma necessidade. Quando muitas igrejas, muitas teologias, muitas filosofias cristãs têm construído um relacionamento das pessoas com a igreja baseado na necessidade de alívios, e isso torna muitas vezes a pessoa dependente da igreja. Quando você entra na dimensão do descanso, você se torna dependente de Cristo. Essa é uma das grandes diferenças. O alívio você experimenta quando você vai a Cristo, quando você entrega a sua vida a Jesus, mas o descanso você só recebe quando você faz essa permuta de jugo com Ele. Portanto, a única forma de ir além do alívio é aceitando o jugo de Jesus, é fazendo a troca, deixar aos pés dele. Como ele diz, o nosso cansaço, a nossa opressão, as nossas dificuldades, quando ele vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Quando você vai a Ele, quando você se coloca diante dEle, quando você entrega para Ele o teu problema, quando você entrega para Ele a tua vida, você entra na dimensão do alívio. Só que para entrar na dimensão do descanso, que é algo que você vai desfrutar, independente de estar passando por problema ou não, ele deixa muito claro que o descanso é para aqueles que trocam com Ele de jugo. Mas pastor, o que é o jugo? Ontem nós falamos um pouco com a juventude sobre o jugo desigual. O jugo era uma peça de madeira que era colocada sobre o pescoço do animal quando ele ia trabalhar na colheita, né?
lá no trabalho de colheita do agricultor. Então, era uma peça, né, na debulha, quando ele ia trabalhar, uma peça de madeira que era colocada quando eles iam trabalhar. E essa peça, os bois precisavam ser do mesmo tamanho, o jugo precisava ser igual, para que eles pudessem andar na mesma passada, no mesmo ritmo, e assim produzir o máximo que eles poderiam produzir. Então era um peso que ficava sobre os ombros, sobre o pescoço do boi. Isso é jugo na Bíblia. Quando a gente olha para esse texto, quando ele diz: lançai sobre mim o seu jugo, ele está falando da gente colocar nos ombros dele todo o peso, toda a angústia. Ele está chamando alguém que está precisando. Ele diz: vinde a mim os cansados e os sobrecarregados. Ele faz um convite, ele diz: meu filho, coloca sobre mim, lança sobre mim o teu jugo, lança sobre mim a tua ansiedade, lança sobre mim a tua preocupação, sabe, lança sobre mim a tua necessidade, lança sobre mim o teu sofrimento, lança sobre mim aquilo que tem o teu cansaço, aquilo que tem te cansado, aquilo que tem te sobrecarregado. Essa é a primeira proposta. Isso é o jugo. Lançar sobre ele todo o peso, tudo aquilo que está pesando na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito. E aí, quando você lança sobre ele, você recebe o alívio. Por quê? Porque você tira aquele peso das suas costas. Mas aí ele vem falar da proposta do descanso. A proposta dele, ele se propõe a tirar o nosso jugo para que a gente consiga carregar o dele. Em nenhum momento Jesus nos propõe entregar o nosso jugo para ele e ficar sem jugo. Ah, pastor, mas por que ele não nos deixa sem jugo? Porque sem jugo nós não vamos caminhar, nós não vamos produzir, nós não vamos crescer. E ele diz: o meu jugo, o meu fardo é suave, é leve. E o jugo e o fardo de Deus, enquanto que o jugo e o fardo do pecado, o jugo e o fardo humano traz peso, traz opressão, traz cansaço, o jugo e o fardo de Cristo traz bênção, traz crescimento, traz prosperidade na nossa vida. É somente por isso. Então, talvez você se questione qual é a vantagem de trocar os jugos. Se é para largar o meu e pegar o dele, por que vale a pena? Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, esse jugo, essa peça que era colocada sobre o animal, ela também tinha um outro propósito. Ela unia os dois animais, porque era uma peça só, e ela encaixava no pescoço de um aqui, e vinha uma parte reta, encaixava no pescoço do outro, e eles só conseguiam andar se fossem juntos. Não conseguia andar um separado do outro. E ele está falando disso, quando ele diz: toma sobre você o meu jugo. Ele está dizendo: se une a mim, de maneira que a gente possa caminhar junto, com o mesmo propósito, na mesma direção, com os mesmos objetivos. Ou seja, para de querer andar sozinho, para de querer viver de acordo com a tua vontade, para de querer fazer as coisas do teu jeito, porque eu sei o que é melhor para ti. Então se une a mim. Quando eu coloco o jugo de Cristo sobre mim, eu não consigo mais andar sozinho, porque o jugo ele une. Da mesma maneira que ele unia os dois animais, ele nos une a Cristo. E ele diz: e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo ele nos prende a Cristo, mas é diferente da prisão e a união com o pecado e com as coisas do mundo. O jugo de Cristo nos abençoa. O jugo está falando de compromisso. Ele está falando para você fazer uma troca de compromissos. A disposição que você tinha no mundo, agora você vai ter com ele. Só que o peso é outro. O peso agora é outro, é muito mais leve. Só que tem muitas pessoas que em algum momento lançam sobre Cristo o seu jugo, só que ficam sem jugo e acabam voltando e colocando novamente sobre si o jugo do pecado, né? O jugo da ansiedade, da preocupação, das coisas humanas. E qual é a única maneira de eu não voltar a colocar novamente o meu jugo sobre mim e voltar a ser cansado e oprimido? É quando eu coloco o jugo dele sobre mim. E aí, queridos, é interessante que quando ele fala do jugo, ele está falando de você se unir a ele e de você viver os mesmos sonhos, os mesmos projetos que ele tem, de compromisso, de responsabilidade. É interessante que muitas vezes a pessoa
o jugo que a pessoa tinha antes de chegar na igreja, por exemplo, antes de chegar a Cristo. Porque se você chegar na igreja e não entregar sua vida a Cristo, a igreja não resolve o problema de ninguém. A pessoa chega e ela tinha um jugo pesado, ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, sabe? Era um peso que trazia para ela ansiedade, trazia cansaço, trazia tudo em busca de bens, em busca de status, em busca de coisas materiais, coisas que nunca lhe trouxeram felicidade nem sentido para a sua vida, nem para a sua família. Muitas vezes o que fazia era destruir a família, trazer consequências ruins. Aí ela lança esse jugo sobre Cristo, vem até Cristo, recebe o alívio, mas não aceita receber sobre ele o jugo de Cristo para agora trabalhar para Cristo. Ela não quer, ela só quer deixar o jugo dela, mas pegar o de Cristo sobre ela, ela não quer. E quando eu não coloco o jugo de Cristo sobre mim, é questão de tempo para eu voltar e o inimigo colocar o jugo do pecado, sabe, o jugo das distrações sobre a nossa vida novamente. E aí eu pergunto para você, qual é o fardo mais pesado? Será que é o fardo do mundo ou é o fardo do reino? Será que é o nosso próprio jugo ou é o jugo de Cristo? E ele deixa muito claro, querido, colocar o jugo dele sobre nós, tomar o jugo dele sobre nós, é tomar para nós os compromissos e as responsabilidades que ele tem para nós, porque o jugo era uma peça que era colocada para fazer os bois trabalharem. Só que quando a gente chega diante dele, a gente entrega o nosso e fica livre. A gente não quer compromisso, a gente não quer responsabilidade, a gente não quer trabalhar para ele, sabe? A gente não quer dar a metade do que a gente dava de tempo, de trabalho, de dedicação, quando o jugo do pecado estava sobre nós, quando o jugo do mundo estava sobre nós. Agora a gente não quer dar a metade para o reino de Deus. A gente não quer, a gente queria trabalhar para o patrão, a gente queria trabalhar para nós, a gente queria acumular coisas materiais, a gente queria acumular tesouros na terra, como falou o Robinho, mas na hora que a gente vem e olha que ele tira de nós, ele recebe o nosso jugo, tira a ansiedade, tira o peso, sabe, tira a preocupação, e a gente não aceita que ele coloque sobre nós o jugo dele. A gente não aceita os compromissos e as responsabilidades que são inerentes para nós como cristãos. E aí, ele propõe essa troca, e aqueles que aceitam a troca, ele tem algo muito mais precioso e muito mais duradouro, que é o quê? É o descanso da alma. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você só vai experimentar, você só vai entrar na medida do descanso. Esse descanso é a mesma coisa que quando a Bíblia fala da paz que excede todo entendimento, ou seja, uma paz que mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de luta, mesmo no momento de tribulação, você vai estar em paz, você vai descansar. Só que você só consegue experimentar a dimensão do descanso quando você troca de jugo com ele, quando você assume o jugo dele sobre você, quando você assume as suas responsabilidades, quando você assume o que ele tem para você, o propósito, a missão que ele tem para você. A troca de jugo nos leva a experimentar algo além do alívio. O descanso da alma é quando, sabe, o nosso caráter realmente passa por mudança, não só na questão dos grandes erros, eu parei de beber, parei de fumar, parei de ir para festa, parei de trair minha esposa. Não, é quando você entra numa dimensão onde o teu caráter é tratado, aonde as coisas pequenas, as pedras pequenas passam a ter importância para você, aonde desagradar a Deus nas menores coisas que sejam, passa a ter importância para você. Sabe, é quando o teu casamento recebe mais do que os primeiros socorros e passa a ser um momento assim de profunda restauração, e você passa a viver em paz na tua casa, você passa a viver em paz com os teus filhos, você passa, sabe, a receber, porque descanso é isso. Você pode ter milhões na sua conta, mas se você não estiver em paz em casa, de nada vai adiantar. A dimensão do descanso é quando você vence o pecado, e ao invés de você viver caindo e levantando e vivendo de perdão, de arrependimento e perdão, sabe, você passa a viver uma vida de vitória sobre o pecado. Você entra na dimensão do descanso, porque Deus te perdoa 10 vezes, 1000 vezes se você cair. Se você se arrepender verdadeiramente, Deus vai te perdoar 1000 vezes.
Mas Deus tem mais do que isso. Deus tem mais do que o alívio de ser perdoado. Deus tem uma vida de descanso. Quando você vive uma vida de vitória sobre o pecado, e você passa a viver uma vida tranquila, de paz, de descanso, porque o pecado sempre vai tirar a tua paz. O pecado pode ninguém saber. Você pode pecar lá no meio da floresta amazônica, sozinho, ninguém viu, humanamente falando, mas para onde você for, Ele vai estar lá tirando a tua paz. Ele vai estar lá te impedindo de descansar a tua alma. É quando nós caminhamos em vitória, sabe, constantes, e nós vemos milagres acontecendo maiores do que muitas vezes o milagre de uma cura. O alívio, querido, quem vive de alívio vive sempre com uma necessidade de estar voltando. Vem, recebe um alívio, daqui a pouco está de novo, daqui a pouco outro alívio, aí precisa de novo. Cria o que Karl Marx, quando ele fez uma crítica para o cristianismo, e muita gente criticou na época, mas ele tinha toda a razão. Sabe o que ele disse? Ele disse: o cristianismo é o ópio do povo. E o que era o ópio? Era uma droga que alienava o povo e fazia com que o povo estivesse sempre voltando em busca de mais. Quem já usou droga sabe disso, que a droga você vicia. Muitas vezes o traficante ele te dá um pouquinho de graça, que é que ele sabe que você vai ter que voltar para buscar mais. E muitas vezes a dimensão do alívio proporciona isso. Não, vem aqui, nós vamos orar, você vai ser curado. A pessoa curada vai embora, aí daqui a pouco ela volta de novo. Ninguém oferece a dimensão do descanso. Ei, meu filho, vem cá, Deus quer te curar? Quer, Ele vai te curar, mas Ele tem algo a mais para ti. Ele tem uma vida de descanso, Ele tem uma vida de vitória sobre o pecado, Ele tem uma vida de vitória sobre a ansiedade, sobre a preocupação. Ah, pastor, qual é o caminho? Toma sobre ti o jugo dele, começa a fazer a vontade dele, começa a servi-lo, começa a dedicar a ele o tempo que tu dedicava quando tu estava com o jugo do pecado sobre o teu ombro, quando você estava com o jugo da ansiedade sobre o teu ombro. Agora começa a dedicar a ele. Lembra da história dos cegos? 10 cegos foram curados. Os 10 receberam alívio, sim ou não? Mas só entrou na dimensão do descanso apenas um. Ele voltou. Jesus disse: cadê os outros 9? Não eram 10? Sei não. Disse: agora vai, te apresenta para o sacerdote. Ele vai te dizer o que você tem que fazer. A tua fé te salvou. Ele entrou na dimensão do descanso. Nunca mais ele precisaria voltar em busca de alívio, porque o alívio dele a partir de agora se tornava um descanso, algo permanente. Sabe por que pessoas vivem de campanha em campanha? Vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 24 anos de evangelho. Já recebi milagres e curas na minha vida. Hoje eu estava orando e eu estava lembrando. Há 4 anos atrás, numa sexta-feira, o médico disse para mim que eu tinha que ficar 2 anos sem pregar, porque senão eu ia perder a minha voz. Quem está com a gente desde o início lembra quando se eu pregasse 2 vezes no encontro, eu ficava 1 semana sem falar. Não era, Robin? Quem está com a gente lembra. Eu disse: doutor, eu sinto muito, mas não tenho como ficar. E eu orei, eu cheguei em casa, eu disse para Deus, eu digo: Deus, eu abri mão da minha vida, eu abri mão de tantas coisas aqui, do meu sucesso profissional, numa corporação que era o meu sonho. Eu abri mão de tantas coisas para me pregar a tua palavra, e eu sei que o Senhor é poderoso para me curar, e eu não parei de pregar. Hoje faz 4 anos, já teve encontro quando a gente fez uma transição de visão, já teve encontro que eu preguei praticamente o sábado inteiro, e eu cheguei no domingo a minha voz normal e pregar em chegada do encontro, porque Deus me curou. Mas eu não precisei estar fazendo campanha. Deus não quer que você faça passo de fé não, querido. Deus quer que você viva uma vida de fé. A passo de fé é para quem quer viver de alívio. Campanha para quem quer viver de alívio, quem quer entrar na dimensão do descanso para a sua alma, quem quer viver o melhor que Deus tem para si. Toma o jugo dele sobre si, começa a fazer a vontade de Deus, começa a servir sua igreja local, começa a se dedicar ao reino de Deus, e ele vai experimentar o que é descanso para a sua alma. É isso que Deus tem para nós, é uma vida de descanso. Para a glória de Deus, desde o primeiro dia que eu entreguei minha vida para Cristo até hoje, não teve um dia sequer, não teve uma semana sequer, não teve um ano sequer que Deus não me fez prosperar.
Quem conhece a nossa história sabe. Nós moramos muito tempo num quadrado 2x2, com nossos 2 filhos, com somente um quadrado, um vão, com um banheiro no canto. Hoje a gente estava falando de manhã um pouco sobre a nossa história. Nós abrimos essa igreja, eu e minha esposa, nós pegávamos 2 ônibus, saímos da floresta 4 horas da tarde para chegar na igreja 6, com 2 crianças, material de ceia na mão. Nós chegávamos na igreja 6 horas, ela ia varrer o salão, passar o pano, eu ia para o banheiro, limpar o banheiro, botar água no bebedouro, sem camisa. Depois eu ia para frente do ar-condicionado, sem camisa, ficava esperando o vento do ar secar o suor e botava a camisa para começar a pregar, e tinha 3, 4 pessoas dentro da igreja. Mas eu nunca precisei estar fazendo campanha, sabe o que eu precisei? Entregar minha vida a Jesus, começar a fazer a vontade dEle, começar a servir a Ele, começar a obedecê-lo e entrar no descanso. O resto quem faz é Ele. Hoje se tem pregado muito a teologia do alívio. A pessoa vem, recebe o alívio e vai embora, não quer nada com Deus. Quando surge outra necessidade, ela vem, recebe o alívio e vai embora de novo. Aí eu pergunto para você, o que é melhor? Viver de alívio em alívio ou entrar na dimensão do descanso? Descansar em Deus, saber que Ele está cuidando de tudo. Quando Ele diz, busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas eu acrescento. Essa é a dimensão do descanso. Quando Ele está dizendo, busca em primeiro lugar o meu reino, é a mesma mensagem que Ele está querendo passar, de dizer, toma sobre ti o meu jugo, toma sobre ti o que eu tenho para ti, vamos trocar, entrega o que tu traz do mundo, eu vou te dar o que eu tenho para ti. Mas geralmente a gente quer entregar o que a gente traz para Ele, mas a gente não quer receber o que Ele tem para nós. Nós fomos desenhados e planejados por Deus para andar em abundância, e nada vai contentar o nosso coração enquanto a gente não romper de fato nesse nível e entrar na dimensão do descanso. O alívio sempre deixa uma necessidade demais, sabe? Nunca sacia. O alívio ele vicia, o alívio gera dependência de homens, o alívio gera dependência de igreja, o descanso gera dependência de Cristo. O descanso gera dependência de Cristo. Precisamos nos voltar para Deus em compromisso, com um compromisso genuíno com Jesus, e tomar sobre nós o jugo dele, e aí a gente entra na dimensão do descanso. Jugo é compromisso, é isso que ele está propondo. Compromisso nunca é totalmente agradável, sim ou não? O compromisso nunca vai ser totalmente agradável. Toda responsabilidade que eu tenho que assumir vai ter um preço, vai ter um sacrifício, vai ter uma renúncia. Sempre vai ter um caráter de jugo. O jugo fala de algo pesado. Então não é que o jugo ele não diz que o jugo dele não pesa. Ele não diz que o fardo dele não pesa. Ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas tem um peso, tem um compromisso, tem uma responsabilidade. O problema é que a gente está querendo viver o evangelho sem compromisso, sem responsabilidade. A gente está querendo viver o evangelho sem jugo, e não existe. Ele não diz assim, lança sobre mim o teu jugo e vai embora sem jugo e fica livre. Não, ele diz, lança sobre mim o teu e toma o meu, que tu vai entrar na dimensão do descanso. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Deus tem me dado algumas palavras. Eu comecei a escrever um livro, primeiro capítulo dele aí, talvez até 2050 a gente termine. Mas qual é a direção que Deus tem dado? Servir o caminho da cura. Porque quando Jesus diz que há maior prazer em servir do que ser servido, esse prazer que ele está falando é justamente essa necessidade interior que o ser humano está sentindo e está buscando muitas vezes nos prazeres mundanos, buscando no dinheiro, se refugiando no trabalho, fugindo de si mesmo. E o maior prazer, o prazer da sua alma, a saúde para a sua alma, sabe, o que você vai encontrar, o descanso da tua alma está em servir. Servir fala de tomar sobre nós o jugo que ele tem para nós. No dia que você começar a servir, você vai ver como essa ziquezira aí de taquicardia, bola na garganta, não sei o que, vai começar a sumir. Sabe por que a gente está vivendo uma sociedade doente,
onde a depressão e a ansiedade aumentam cada dia, porque nós estamos vivendo uma sociedade individualista. É todo mundo pensando em si mesmo, é todo mundo querendo ganhar mais. E quem dera que fosse só fora da igreja. Aí o cara está dentro da igreja, ele tem um carro, ele quer ter 2, ele tem uma casa, ele quer ter 3, ele tem 3, ele quer ter 4, ele tem 4, ele quer ter 5, ele quer ter mais, e ele torna algo insaciável. E o fato de você não se saciar gera ansiedade, gera preocupação, que vai gerar doença na alma. Quando você entra na dimensão do descanso, você entende que não precisa se preocupar com nada disso. Que ele disse: olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu, nenhum deles pode se sustentar, e eu sustento eles com o melhor que eles podem ter. Quando você começa a servir, você vai descobrir, você vai encontrar algo que você nunca encontrou. Você vai encontrar saúde para a tua alma. A alma fala de sentimento. Quando a Bíblia fala de alma, não está falando do que a maioria das pessoas imaginam. Né? Aquela alma penada. Não é disso não. Quando ele fala de alma, ele está falando da nossa parte como ser humano, que envolve as nossas emoções. É na alma que está a ansiedade, é na alma que está a depressão, é na alma, é a pessoa doente da alma que busca tirar a própria vida. É dessa alma que ele está falando. Ele diz: quando você toma o jugo de Cristo sobre você, você encontra descanso para a tua alma. Sabe por que as pessoas não têm encontrado descanso para a alma? Tem vivido angustiada, tem vivido preocupada, tem vivido ansiosa, tem vivido depressiva? Porque elas estão vivendo sem jugo. Porque elas não querem servir, não querem se envolver, não querem fazer aquilo que Cristo tem para ela fazer. Eu lembrei agora, senão eu tinha peço para os meninos da mídia colocar. Eu estive em São Paulo há uns 2 meses atrás ou mais, e eu fui conhecer a Comunidade da Fé, uma igreja que está rompendo em São Paulo, tem um trabalho fantástico de mídia, de rede social. A igreja do Felipe, que ministrou, quando o Tiago Brunet veio, ministrou com ele o workshop de mídia. E eu cheguei lá, eles foram buscar a gente numa BMW, parecia um avião. Um rapaz dirigindo, novo, 35 anos, o pastor e o Felipe. E nós fomos deixar a gente num hotel pertinho da igreja. Pastor, daqui 1 hora a gente pega vocês para ir lá, para o senhor conhecer toda a nossa estrutura, a gente conversar, trocar ideia, até umas 6 horas, depois o senhor volta para o hotel, toma um banho e vai para o culto. Então, tranquilo, deixou a gente. Quando a gente vai para a igreja para conhecer a estrutura, aquele rapaz que estava dirigindo o carro, nos servindo toda hora. Nós sentamos na mesa para conversar, ele trazia café para nós, ele trazia água, ele: pastor, o senhor quer mais alguma coisa? Pastor, quando a gente levantava, ele ia na frente. O cara toda hora, eu estava me sentindo constrangido já. Aí eu imaginei, eu disse que é o motorista do pastor. Aí mais tarde a gente conversando, eu perguntei: Felipe, esse rapaz, ele falou: pastor, esse rapaz é um dos empresários mais bem sucedidos de Americana. O salário dele, o prolabore dele, por mês, não é o faturamento da empresa dele, é em torno de R$700 mil. 36 anos. Aí eu digo: então aquele carro é dele? Ele disse: é. Eu digo: eu pensei que ele era o motorista de vocês. Aí eu chego no culto à noite, onde que o cara estava? No estacionamento, com um colete desse nosso, laranja, estacionando os carros, e lá, e alegria, um sorriso no rosto, e o cara servindo. Aí eu digo: não, está de brincadeira. Eu já tinha ficado impactado com ele nos servindo na sala. Quando eu vi a atitude dele no estacionamento, eu digo: não, eu tenho que dar uma palavra para esse cara. Aí terminou o culto, eu chamei ele, falei: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Se eu, que vim lá do Acre, praticamente não conheço a tua história, fiquei impactado com a sua atitude de servo, com o seu serviço, imagina as pessoas dessa cidade que te conhecem, sabe quem tu é, sabe quanto tu ganha, sabe onde tu mora, e te vê aqui servindo. Aí vem a cereja do bolo. Sabe o que ele me disse? Ele falou: pastor, o maior abençoado em estar aqui sou eu, não é as pessoas. Ele disse: pastor, o que eu encontrei servindo na igreja, eu nunca senti em hotel 5. Ele disse: pastor, eu já viajei o mundo inteiro. Essa semana eu sigo ele no Instagram, ele segue a gente manteve um contato bem bacana. Eu quero trazer ele aqui um dia para compartilhar a história dele com a gente.
E ele está na Europa com a família. O cara viaja, e para a Europa para ele é como eu ir para o Quinari, né? Mesma dificuldade para mim ir para o Quinari, botar uma gasolina no carro, é para ele ir para a Europa. O padrão de vida que ele tem. Ele disse: pastor, o que eu sinto, o que eu encontrei, essa foi a palavra que ele usou, o que eu encontrei aqui, servindo na igreja, eu nunca encontrei em hotel 5 estrelas nenhum, eu nunca encontrei em restaurante nenhum, eu nunca encontrei, pastor, eu não abro mão disso aqui nunca. Eu digo: é isso. Eu digo: teu testemunho vai estar no meu livro. É isso. Falei: é isso, pai. É isso que as pessoas precisam. Porque está cheio, sabe, de pessoas morando em mansões e mendigos emocionais, mendigos na sua alma, que não encontram prazer, porque estão vivendo em função do próprio umbigo, estão vivendo em função dos próprios prazeres, estão vivendo em função de si mesmo, e nunca vão encontrar o que Jesus disse, que o maior prazer está em servir. E quando Jesus fala de tomar sobre nós o jugo dele, é tomar sobre nós aquilo que ele tem para a gente fazer. Aí explica por que milhões, milhares de pessoas dentro das igrejas doentes da alma. Por quê? Porque quer viver de vir para o culto. Vir para o culto é muito bom, querido, é o primeiro passo. Vir para o culto traz a dimensão do alívio, sim ou não? Você vem para o culto, cansei de ouvir isso: poxa, pastor, saí da igreja leve, aliviado, mas 2 dias depois o peso está de novo, aí tem que voltar de novo, aí tem que voltar de novo. Quando você começa a servir, que você bota o jugo dele sobre você, e você começa a trabalhar para ele, nunca mais você vai precisar de alívio, porque você vai encontrar um descanso permanente. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais para você do que simplesmente uma vida de alívio. O descanso é melhor que o alívio. Aceite trocar o jugo com ele essa noite. Se você quiser só entregar o teu jugo para ele, ele vai receber. Aqueles 9 cegos queriam só o alívio, ele deu, ele curou. Se é uma cura só que você quer, ele vai te dar. Se você só quer um emprego, ele vai te dar. Se é só isso que você quer, ele vai te dar. Mas eu quero dizer para você que há uma segunda proposta nesse texto. E eu quero ler de novo o texto para você. O texto é muito claro. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo. Troca de jugo com ele hoje à noite. Lança esse jugo sobre ele e toma o que ele tem para ti. Deixa ele conduzir a tua vida. Faz tudo aquilo que ele te chamar para fazer. O alívio é muito bom e é necessário, mas não é só isso que ele tem para nós. Deus tem cura para você? Tem. Ele tem alívio imediato para você. Por que você está passando agora, ele tem alívio. Ele tem para te dar o que você precisa essa noite, mas ele tem mais. Ele tem uma vida de descanso, uma vida de paz. Ele tem a vida eterna. Deus tem solução para as suas dívidas? Tem, mas ele tem mais. Ele tem uma vida de prosperidade, sem que você tenha que todo mês estar precisando de alívio para pagar conta, sem que você tenha que estar fazendo campanha para abrir porta. Deus tem uma vida de sustento para você. Quando você toma sobre ele o jugo, é ele que te sustenta. Querido, se tem uma coisa que eu não me preocupo mais, é com o meu sustento e da minha família. Quem está comigo há mais tempo também lembra disso. Há quantos anos eu comecei a dizer que eu acho que faz uns 6, 8 anos que eu não peço mais nada para Deus. Eu não peço. Sabe por quê? Porque eu entendi quando ele diz que quando você é fiel a ele, quando você obedece a palavra, e na questão do teu sustento está ligado a ser dizimista e ofertante, é o caminho. Quando eu entendi isso, eu digo, para mim ter minha necessidade suprida e ainda prosperar, eu só tenho que obedecer. Sabe o que eu faço? Meu salário sai, transfiro direto para a conta da igreja e descanso. E descanso.
E aí o sustento não vem só na tua vida. Eu tenho experimentado a fidelidade de Deus no nosso ministério. Essa semana eu estava em casa, o Wesley ligou e falou: pastor, nós tivemos o culto domingo, segunda foi terça-feira. Pastor, veio um cara aqui, que eu não sei quem é, pediu o CNPJ da igreja, porque ele disse que queria entregar uma oferta para a igreja. Passou um dia, eu nem me lembrava mais, foi no dia seguinte, eu fui puxar o extrato da igreja para começar a pagar as contas, começo do mês. Quando eu puxei o extrato, estava uma oferta lá. Eu não sei quem foi. Isso é descanso, querido. Se você subir comigo ali no escritório e ver os boletos que a gente tem para pagar todo mês, de cadeira, de forro, de parede, de fachada, de porta de vidro, de tudo, você vai dizer: pastor, como é que o senhor dorme? Porque eu descanso. Eu entrei na dimensão do descanso. Eu entreguei o meu jugo para ele e peguei o dele. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo o que ele me chamou para fazer. Só isso. Eu estou fazendo o que ele me manda fazer. Eu estou obedecendo a palavra. A partir daí eu só tenho que descansar. Mas tem gente que só quer solução, parece que só quer solução para dívida naquele mês. Tem gente que parece que viciou: pastor, é adrenalina, só sei viver na necessidade. Pois, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: viver no descanso é maravilhoso. Você não tem noção do que é você dormir e acordar igual o lírio do campo e o passarinho. E meu pai vai suprir. Vai suprir. 13 anos de ministério, essa igreja nunca deveu nada. Primeiras cadeiras que nós compramos para o culto lá na quadra, eu fui lá no Araújo, conversei com o Adem, que é meu amigo pessoal. Digo: eu quero comprar 50 cadeiras e eu não tenho dinheiro. Ele disse: pastor, me dê 10 cheques. Se quando chegar o dia do cheque não tiver o dinheiro para cobrir, o senhor me liga que eu seguro, mas não se preocupe. O primeiro culto lá na quadra, e na época era tudo a gente, né? Eu era tesoureiro, eu era pastor, eu era tudo. Só não cantava, né? Senão a igreja não tinha crescido. E aí eu cheguei em casa, a gente tinha uma mesa dentro do quarto, eu peguei os dízimos e a oferta daquele dia, comecei a contar. E tinha um envelope com um bolo assim, só que era comum, porque naquela época, mocinha Magalhães, o pessoal vinha para o culto com sacola no pé, não era, Sandra? Era só lama, então era um público muito carente, e era comum a gente receber esses envelopes com muitas notas de R$1, que ainda tinha, e R$2. Então eu vi, eu digo: mais uma. Quando eu abri, tinha 20 notas de R$50. R$1.000. Você sabe quanto era o valor das cadeiras? R$980. Fui lá, paguei. O Adi disse: não, pastor, deixa parcelado, o senhor compra. Eu digo: não, vou comprar com dinheiro à vista. Estou pagando. Enchi o peito. Nunca Deus nos deixou. Compramos o nosso som em 18 parcelas na Eletrônica Harley. Primeiro som que nós tivemos. Com 9 meses nós tínhamos quitado todo o som. Isso é prosperidade. Isso é fidelidade de Deus. Tem pessoas aqui que Deus levantou. Tem gente em Fortaleza que dizima todo mês na nossa igreja. Ela dizima lá, porque eu disse para ela, falei: olha, você tem que dizimar onde você se alimenta. É o princípio bíblico. Ela disse: pois eu vou dar aqui, eu vou dar na sua igreja, porque eu acredito no seu ministério. Quando nós for fazer a inauguração oficial, nós vamos mandar passagem de vinda e volta para ela vir ver o que Deus está fazendo através da oferta dela. Isso é descanso, querido. Construir um negócio desse aqui, se você não estiver na dimensão do descanso, você fica doido. Você pega uma gastrite e morre rapidinho, de preocupação. Mas por que eu descanso? Porque eu tomei o jugo dele sobre mim. Estou cumprindo o propósito dele para a minha vida. E a partir daí, a responsabilidade é dele. Deus tem solução para o problema no teu casamento? Tem, mas Ele tem mais. Ele tem um projeto de você viver uma família abençoada. Não de viver buscando, sabe, alívio, não. Ele tem uma vida de família abençoada que envolve teus filhos, envolve teus netos, envolve tuas gerações.